Meu nome é Pérola R. Santos. Tenho 31 anos. E por muito tempo, eu acreditei que minha vida estava exatamente onde precisava estar. Não era perfeita, mas era estável, previsível do jeito bom. O tipo de vida que a gente constrói devagar e com cuidado até sentir que pode finalmente confiar nela. Eu trabalho como analista financeira em São Paulo. Não é glamouroso, mas é sólido. Tenho meu apartamento próprio, tenho minha rotina. E nos últimos 2 anos, eu achava que tinha algo ainda melhor que estabilidade. Achava que tinha o Rafael. O Rafael não era o tipo de homem que tentava impressionar uma sala inteira. Não precisava. Ele tinha uma confiança tranquila que fazia a gente se sentir segura só de estar perto dele. A gente se conheceu numa festa na cobertura no verão de 2022. Uma daquelas noites em que tudo parece fácil e natural. Ele fez uma piada, eu ri, e de alguma forma aquilo virou horas de conversa. Em 3 meses, a gente já estava namorando sério. Em 6, eu o apresentava para os meus pais. No nosso primeiro aniversário, eu já pensava em casamento. Não de um jeito dramático, só com aquela certeza quieta de que era para lá que as coisas estavam indo. A gente tinha nossas rotinas. Domingo de manhã com pão de queijo e café fresquinho na casa dele, passeios de carro tarde da noite sem destino certo pela marginal, aquelas piadinhas internas que não fazem sentido para ninguém, mas viram uma linguagem só nossa. Eu deixava uma escova de dentes no apartamento dele. Ele tinha uma gaveta na minha casa. A gente estava construindo algo de verdade. Pelo menos era o que eu acreditava até o dia 12 de dezembro de 2024. Era uma quinta-feira à noite. Eu estava sentada no sofá rolando o Instagram depois de um dia longo. Nada fora do comum, só barulho para preencher o silêncio. Aí eu vi. O Rafael tinha postado uma coisa. No começo não dei muita bola, só mais um post. Mas quando a imagem carregou, algo dentro de mim mudou. Era uma foto da ex-namorada dele, a Laura. Não era foto em grupo, nem algo casual. Era um close, do tipo que parecia pessoal, íntimo. E a legenda: alguns relacionamentos nunca terminam. Eu fiquei olhando para o celular como se ele fosse mudar se eu piscasse. Não mudou. Os comentários já enchiam a tela. Emojis de coração, gente dizendo que sempre soube que os dois tinham algo especial, que eram perfeitos juntos. Meu peito apertou. A Laura, a mulher com quem ele tinha namorado 3 anos antes de mim. Aquela que ele me disse que fazia parte do passado. Aquela que ele mal mencionava mais. Aquela que eu achava que estava superada. Eu não liguei para ele. Não mandei mensagem. Só digitei uma palavra nos comentários. Talvez. Depois travei o celular e fiquei ali no silêncio, porque naquele momento, tudo o que eu achava que sabia sobre nosso namoro virou de cabeça para baixo. A ceia de Natal estava marcada para dali a 6 dias. Eu tinha planejado tudo. Uma sala privativa no restaurante, amigos, família, um fotógrafo, um anel escondido na minha gaveta que eu tinha escolhido com meses de antecedência. Eu ia pedi-lo em casamento naquela noite. Cancelei tudo, sem explicação, só imprevistos. Minha mãe ligou na hora. Não atendi. Minha melhor amiga mandou mensagem. Ignorei. O Rafael mandou mensagem lá pelas 10 da noite. Ei, você tá bem? O que você quis dizer com talvez? Não respondi. Ele ligou 2 vezes. Deixei tocar. Em vez disso, me servi uma caipirinha e sentei na varanda, olhando as luzes da cidade, tentando entender o que eu tinha acabado de ver. Alguns relacionamentos nunca terminam. As palavras ficavam repetindo na minha cabeça. Era uma memória, uma confissão, uma mensagem. Eu não sabia. Só sabia que me sentia como se tivesse sido substituída numa história em que nem sabia que estava competindo. E pela primeira vez em 2 anos, eu não tinha certeza de onde eu estava. A sexta-feira de manhã foi pior. Acordei com 17 mensagens do Rafael. 17. Todas variações da mesma coisa. Você tá bem? Eu fiz alguma coisa? Por favor, fala comigo. Pérola, você tá me assustando. Eu fiquei olhando para a tela um bom tempo antes de responder. A gente precisa conversar. Não agora. Preciso de um tempo. Ele respondeu na hora. Tempo para quê? O que tá acontecendo? Por favor, não me afasta. Não respondi, porque nem eu sabia o que diria se respondesse. Aquele fim de semana pareceu mais longo do que qualquer outro que eu lembrava. Não conseguia comer, não conseguia me concentrar. Todo momento quieto virava replay daquele post, a foto, a legenda, os comentários.
Fiz uma coisa que não fazia há mais de um ano. Procurei a Laura. O perfil dela era exatamente o que eu imaginava. Limpo, bem produzido, sem esforço, o tipo de vida que parece saída de revista. Fotos de viagens, selfies na academia, sorrindo em lugares onde eu nunca tinha ido. Ela parecia bem, feliz, e eu odiei ter notado. Odiava que estava comparando. Odiava que no fundo da mente me perguntava se o Rafael sentia falta daquela vida, se sentia falta dela. Meu apartamento começou a parecer menor, como se as paredes estivessem se fechando em volta de mim. Saí para correr sábado de manhã, na esperança de clarear a cabeça, mas toda a música me lembrava dele, de nós, de tudo que de repente não parecia mais tão sólido quanto uma semana atrás. À noite, minha melhor amiga ligou. Você precisa falar com ele, ela disse depois que expliquei tudo. O que tem para falar? Perguntei. Ele postou a ex com uma legenda dessas. Tá bem claro. Tá mesmo? Ela insistiu. Ou você tá assumindo que tá? Que explicação possível torna isso ok? Não sei, ela admitiu. Mas vocês estão juntos há 2 anos. Isso não merece pelo menos uma conversa de verdade? Não respondi, porque sabia que ela tinha razão. Só não estava pronta para admitir. Domingo à tarde bateram na porta. Não estava esperando ninguém. Quando abri, o Rafael estava ali. Parecia exausto. Os olhos vermelhos, como se não tivesse dormido. O cabelo um pouco bagunçado, e na mão uma sacola de uma joalheria de luxo. Pérola, ele disse baixinho. Posso entrar? Eu me afastei sem dizer nada. Ele entrou devagar, como se não tivesse certeza se ainda pertencia ali. Colocou a sacola na mesa de centro e se virou para mim. As mãos tremiam. Não sei o que eu fiz, disse. Mas seja o que for, me desculpa. Só preciso que você fale comigo. Eu cruzei os braços. Você postou a Laura? Ele piscou. O quê? No Instagram, quinta à noite. Você postou a foto dela e escreveu: alguns relacionamentos nunca terminam. O que foi aquilo? O rosto dele mudou na hora. Não defensivo, não culpado, só surpreso. Meu Deus, ele disse baixinho. Pérola, não é o que você está pensando. Então o que é? Perguntei, com a voz mais fria do que eu esperava. Não é sobre ela desse jeito, ele disse, chegando mais perto. Eu juro. Então explica, eu disse. Porque do meu ponto de vista, parece que você ainda está segurando algo. Ele hesitou, e aquela hesitação doeu mais que qualquer outra coisa. Rafael, eu disse, com a voz apertada, não faz isso. Não para como se estivesse decidindo qual versão da verdade me dar. Não tô, ele respondeu rápido. Só, eu não pensei em como ia parecer. Esse é o problema, eu disse. Você não pensou? Ele passou a mão no cabelo. A Laura me ligou na semana passada, ele disse finalmente. A mãe dela faleceu. Câncer. Foi rápido. Eu congelei. Ela teve um velório, ele continuou. Eu fui para prestar homenagem para a mãe dela. Ela era importante para mim. Me tratava como família quando a gente estava junto. Eu não disse nada. Não era sobre a Laura que eu postei, ele disse. Era sobre a mãe dela, sobre perder alguém que importava. Então por que você não disse isso? Perguntei. Por que não mencionou? Por que postar uma foto da sua ex com uma legenda que faz parecer que vocês ainda estão conectados? Ele não tinha resposta, e aquele silêncio encheu a sala. Eu não estava pensando, ele disse por fim. Estava emocionado. Só postei sem considerar como ia parecer. Eu balancei a cabeça. Você me constrangeu, eu disse baixinho. Fez eu parecer que não existo. Não é verdade, ele disse na hora. Pérola, eu te amo. Não tem nada entre mim e a Laura. Nada. Aquele capítulo acabou. Então por que parece que não acabou? Ele chegou mais perto de novo. Porque eu liderei mal, ele disse. Não porque eu ainda quero ela. As lágrimas desciam pelo rosto dele agora. Eu te amo, disse. Só você. Nunca olhei para trás. Nem uma vez. Eu olhei para a sacola da joalheria na mesa. O que é isso? Ele limpou o rosto. Um presente de Natal, disse. Eu ia te dar depois, mas sabia que algo estava errado e quis mostrar o quanto você significa para mim. Eu não me mexi na direção dela. Não toquei, porque naquele momento não importava o que tinha dentro. Preciso de espaço, eu disse. O rosto dele desabou. O quê? Não consigo processar isso agora. Continuei. Preciso de tempo. Ele tentou pegar minha mão. Eu dei um passo para trás. Por favor, não faz isso. Ele sussurrou. A gente pode consertar. Eu apago o post. Eu explico. Eu faço o que você precisar.
Vá embora, eu disse. Ele ficou ali um longo momento, esperando, torcendo. Depois pegou as chaves, deixou a sacola na mesa e foi até a porta. Antes de sair, virou para trás. Eu te amo, disse. Depois foi embora. A porta fechou e o silêncio que veio depois pareceu mais pesado que qualquer coisa que ele pudesse ter dito. Os dias seguintes viraram um borrão naquele jeito feio e sem cor que o coração partido faz quando ainda não decidiu que forma vai tomar. Eu me joguei no trabalho porque números eram mais fáceis que sentimentos. Números ficavam onde a gente colocava. Números faziam sentido. Meu chefe me chamou de lado na terça. A sacola ficou na mesa de centro, intocada. Toda vez que eu passava por ela, sentia como um peso no meio da sala. Parte de mim queria abrir, parte de mim queria jogar no lixo e fingir que nada disso tinha acontecido. Mas não conseguia fazer nenhum nem outro. Então ela só ficava ali, quieta, cara e acusadora. Na quarta, 18 de dezembro, meu celular tocou de um número desconhecido. Quase ignorei. Talvez devesse. Mas algo em mim, curiosidade, cansaço atendeu mesmo assim. Alô? Houve uma pausa breve, depois uma voz de mulher. É a Pérola? Todos os músculos do meu corpo tensionaram. Sim. Quem é? Sou a Laura. Por um segundo não disse nada. Minha mente ficou num silêncio estranho, do tipo que vem logo antes de um copo cair no chão. O que você quer? Perguntei. Eu sei que você provavelmente não quer falar comigo. Ela disse, e a voz soava cuidadosa, como se tivesse ensaiado e odiado cada segundo. Mas preciso de 5 minutos, só 5, de mulher para mulher. Eu devia ter desligado. Sabia disso, mas não desliguei. Tá bom, eu disse. Fala. Ela soltou um suspiro lento. O Rafael me contou da briga, do post, e eu sinto que preciso dizer isso direto, porque acho que minha existência nessa história tá piorando tudo. Eu afundei devagar no sofá sem querer. Aquele post não era sobre mim do jeito que você pensa, ela disse. Minha mãe morreu 2 semanas atrás. Câncer de pâncreas. Foi rápido. Num minuto a gente falava de opções de tratamento e no outro a gente planejava o velório. A voz dela falhou um pouco na última palavra e algo em mim mudou, mas não o suficiente para soltar ainda. Eu liguei para o Rafael porque minha mãe gostava dele. Ela continuou. Mesmo depois que a gente terminou, ela perguntava dele. Sempre dizia que ele era um dos bons. Quando ele foi no velório, significou muito para minha família. Foi só isso. Não tem nada entre nós. Não tem há anos. Eu fechei os olhos. Não porque acreditava totalmente nela ainda. Porque queria acreditar. Então por que o post? Perguntei. Por que uma foto sua? Houve um instante de silêncio na linha. Porque o Rafael é um idiota quando tá emocionado. Ela disse sem rodeios. E apesar de tudo, quase ri. Ele não estava pensando em aparência. Estava de luto por alguém que importava para nós dois e postou sem pensar em como ia parecer, o que foi egoísta e burro. Não tô defendendo isso. Só tô te dizendo que não foi romântico. Eu olhei para a sacola. A Laura continuou falando. Olha, Pérola, não tô ligando para salvar ele. E com certeza não tô ligando porque quero algo dele. Eu tô noiva. Meu noivo tá na cozinha agora fazendo um café horrível e fingindo que não tá escutando. Essa não é esse tipo de história. Aquilo me pegou de surpresa. Não disse nada. Ele te ama, ela disse baixinho. Eu sei que não cabe a mim dizer, mas é verdade. No velório, ele só falava de você. Disse que você fazia a vida dele parecer estável, segura. Disse que nunca tinha tido tanta certeza de ninguém. Meus dedos apertaram a borda da almofada do sofá. Ele te contou isso? Sim, ela disse. E contou para minha tia que provavelmente ia te pedir em casamento no Natal. Aquilo pareceu alguém enfiando a mão no meu peito e virando algo, porque de repente o anel que eu tinha escondido, a ceia que eu tinha cancelado, o futuro que eu achava que estava chorando tudo, ganhou uma nova luz. Não tô dizendo que você não deve ficar brava, a Laura continuou. Se eu fosse você, estaria furiosa. Mas tô dizendo que isso não é traição. É luto embrulhado em mau julgamento. E essas coisas não são a mesma coisa. Eu não sabia o que dizer. Pela primeira vez em dias, senti algo mais complicado que dor. Vergonha talvez, ou incerteza, ou a percepção horrível de que às vezes o orgulho faz um mal-entendido parecer prova. A voz da Laura suavizou. Você não precisa perdoar ele hoje nem amanhã, mas se você se importa com ele de verdade, fala com ele de verdade antes de decidir o que isso foi.
Depois ela desligou assim, sem final dramático, sem despedida demorada. Eu fiquei ali olhando para o celular, ouvindo as palavras dela ecoando na sala muito depois de a linha ter ficado muda. Ele te ama. Ele ia te pedir em casamento. Isso não é traição. É luto embrulhado em mau julgamento. Olhei para a sacola de novo. Dessa vez, estendi a mão. Minhas mãos tremiam um pouco quando abri. Dentro tinha um relógio. Não qualquer relógio. Um Rolex Submariner. Mostrador preto, aço inoxidável. Exatamente o modelo que eu tinha parado e ficado olhando na vitrine mais de uma vez e sempre me dito que era impraticável demais, indulgente demais, exagerado demais. Era lindo. Tinha um envelope pequeno embaixo. Abri também. O bilhete estava na letra do Rafael. Por todo o tempo que a gente já teve e todo o tempo que eu ainda quero com você. Te amo, Rafael. Eu fiquei ali um bom tempo depois disso, o relógio na mão e o bilhete no colo, sentindo como se o chão embaixo de mim tivesse mudado pela segunda vez na semana. Mas dessa vez, não porque tudo estava se quebrando, era porque eu não tinha mais certeza de que tinha entendido qualquer coisa direito. E aquela incerteza era de alguma forma mais difícil de carregar que a raiva. Porque raiva faz a gente se sentir certa, incerteza faz a gente olhar no espelho. Quando o céu lá fora escureceu, eu tinha repassado cada palavra que o Rafael disse na minha sala, cada mensagem que ignorei, cada segundo de silêncio que confundi com culpa quando talvez fosse só luto e pânico se chocando. Peguei o celular, fiquei olhando o nome dele. E finalmente, depois de dias de castigo para nós dois, liguei. Ele atendeu no primeiro toque. Pérola. Só meu nome. Sem raiva, sem perguntas, só alívio, tão quieto que quase doía ouvir. Oi, eu disse. Houve uma pausa. Não desconfortável. Cuidadosa, como se nós dois estivéssemos tentando não quebrar algo frágil. Desculpa, eu disse. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar demais. Por te afastar, por não ouvir, por assumir o pior. Do outro lado, eu ouvi ele soltar o ar devagar. Não, ele disse. Eu que peço desculpa. Eu devia ter pensado em como aquele post ia parecer. Fui descuidado. Estava de luto. E não pensei em você, em nós. Isso é culpa minha. O silêncio se instalou entre nós de novo, mas dessa vez não era pesado, era aberto. A Laura me ligou, eu disse. Houve uma pausa. Ligou. Ela explicou tudo. Outra respiração. Eu não pedi para ela. Ele disse rápido. Nem sabia que ela tinha seu número. Eu sei. E eu sabia. Porque fosse o que fosse aquele telefonema, não tinha parecido armado. Tinha parecido alguém intervindo porque via duas pessoas prestes a perder algo real por algo evitável. Posso te ver? Ele perguntou. A voz dele baixou um pouco na última palavra. Pode, eu disse. Ele estava na minha porta 20 minutos depois. Dessa vez, quando abri, nenhum de nós hesitou. Ele entrou, e por um momento a gente só ficou ali se olhando. Olhando de verdade. Você tá com cara de cansada, ele disse. Você também. A gente riu baixinho. Quebrou a tensão só o suficiente. A gente sentou no sofá, o mesmo lugar onde tudo tinha se aberto dias antes. Eu fui no velório, ele disse baixinho. Não sabia como processar. A mãe dela era importante para mim. Me fazia sentir que eu pertencia a algum lugar quando eu não sentia. E quando ela morreu, pareceu perder um pedaço de algo que eu nem sabia que ainda carregava. Eu assenti. Eu devia ter te contado. Ele continuou. Devia ter dito o que era. Em vez disso, postei algo vago e deixei parecer o que não era. Você me assustou, eu disse. Eu sei. Achei que estava te perdendo. Você não estava, ele disse na hora. Nunca esteve. Eu segurei o olhar dele. Então por que pareceu que estava? Ele não respondeu logo. Porque eu fiz parecer assim, ele disse por fim. E não percebi o quanto algo assim podia machucar. A gente conversou por horas depois disso sobre o post, sobre suposições, sobre como o silêncio pode virar distância rápido. Ele me mostrou fotos do velório, a Laura com a família, o retrato da mãe, o tipo de momento que fazia tudo parecer real, concreto, não romântico, não secreto, só luto. Eu devia ter escrito outra coisa, ele disse, algo claro, que não deixasse espaço para interpretação. É, eu disse, devia, vou fazer melhor, ele acrescentou. Não só nisso, em tudo. Eu acreditei nele, não porque ele disse, mas porque ele ficou, porque ouviu, porque não tentou se defender além da verdade.
Quando a noite se acomodou em algo quieto de novo, o ar entre nós parecia diferente. Não perfeito, mas honesto. A gente pediu comida que nenhum dos dois prestou atenção, colocou um filme que nenhum dos dois assistiu, e em algum lugar entre o silêncio e as conversas pequenas que enchiam ele, algo estável voltou. Não o mesmo de antes, mas forte, porque agora tinha sido testado. O Réveillon chegou mais rápido do que eu esperava. Sem festa grande, sem multidão, só nós dois na varanda, vendo os fogos espalhando pelo céu. Eu tinha o anel, ainda escondido, ainda esperando. Mas quando olhei para ele, algo mudou porque o pedido que eu tinha planejado antes de tudo isso parecia diferente agora. Controlado demais, perfeito demais. E a gente não era perfeito. A gente era real. Rafael, eu disse. Ele virou. Que foi? Eu enfiei a mão no bolso. Não devagar, não dramático, só honesto. Eu ia fazer isso há algumas semanas, eu disse. Mas acho que significa mais agora do que significaria antes. A expressão dele mudou. Não medo, não hesitação, só atenção. Não quero perfeito, continuei. Quero real, quero isso. Mesmo quando é bagunçado, mesmo quando a gente não acerta de primeira. Estendi o anel. Casa comigo. Por um segundo, ele não se mexeu. Depois riu, suave, incrédulo. Você tá falando sério? Completamente. Ele balançou a cabeça, sorrindo, os olhos já brilhando. Você nem me deixou fazer primeiro. Devagar demais, eu disse. Ele chegou mais perto. Ele disse. Sim, claro. Sim. A gente não precisou de discurso. Não precisou de testemunhas. Só precisou daquele momento. 3 meses depois, a gente ainda está aqui, ainda se entendendo, ainda aprendendo a se comunicar antes que as coisas quebrem em vez de depois. A gente começou terapia não porque estava desmoronando, mas porque não queria mais. O post sumiu. O mal-entendido ainda faz parte da nossa história, mas não é o final. Às vezes eu ainda penso em como cheguei perto de ir embora, como teria sido fácil deixar o orgulho decidir tudo, mas aí eu olho para o relógio no meu pulso, aquele que quase não abri, e lembro de uma coisa. O amor não sobrevive porque é perfeito. Ele sobrevive porque quando as coisas ficam bagunçadas, 2 pessoas decidem ficar. E pra gente, isso bastou.